Agora iniciaremos a nossa aula da unidade 3. Olá a todos, muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês para iniciarmos os nossos trabalhos do estudo da disciplina Fonética e Fonologia, unidade 3. Conteúdo da aula: fonologia, fonemas e também alofones, estrutura silábica, acento em português. Veremos a acentuação tônica referente ao português. Isso é o que veremos na nossa unidade 3. Iniciando. A fonologia possui segmentos consonantais e também vocálicos. Esses segmentos organizam-se em estruturas silábicas, formando palavras e organizando-se dentro de uma determinada língua. O objetivo principal da fonêmica, fonologia, qual é? É dar às pessoas, aos usuários, instrumentos que possibilitarão a conversão da língua oral em língua escrita. Uma pessoa fala e o que ela diz pode ser convertido na língua escrita. Vou explicar para vocês agora os parâmetros, que são sinais formados através da combinação de movimentos de mãos que ocorrem no espaço, no corpo. E essa articulação das mãos podem ser comparados com fonemas e também com os mofemas. Na Libras, é possível encontrar os parâmetros? Quais são? Vejam só. Vou mostrar para vocês agora quais são os parâmetros e como eles se realizam no espaço. Configuração de mãos, movimento, expressão facial e corporal, orientação, locação, que é o mesmo que ponto de articulação. Então, esses são os parâmetros. E a combinação desses parâmetros forma-se sinal. Vejamos o exemplo de uma configuração, a configuração de mão em C. Temos o sinal de copo. Então, a configuração em C e a outra mão, temos o sinal de copo. Então, são duas configurações diferentes. E a locação, qual é? É no espaço neutro, em frente ao corpo, sem tocá-lo. A locação, então, é o espaço neutro, não há toque. Orientação. Quanto à orientação, precisamos estar atentos à palma da mão. Então, se está direcionado para cima ou para os lados, então temos duas orientações. Uma para o lado e a outra para cima. Então, verificamos a direção da palma da mão.
expressão não há. E o movimento tem? Sim, há um movimento para cima. Então, viram só? A junção desses parâmetros, de forma combinada, forma-se um sinal. A terminologia para as modalidades linguísticas, considerando a contribuição do autor Bernardino, no ano 2000, é a seguinte. Vejam este quadro. Temos de um lado o grupo da fonologia, relacionada ao fonema, que na Libra são substituídos pelos parâmetros configuração de mão, movimento, locação, expressão facial e corporal. Então, eles substituem o que vemos aqui no grupo das línguas orais na fonologia. Nas línguas orais temos as vogais, as semivogais, e essas duas colunas são comparadas. Então, com base no que explicamos na aula anterior, que vimos sobre sons, produção de sons, obstrução do A na formação dos sons, das letras L, T, D ou T, tudo isso é estudado pela fonologia das línguas orais. E que nas línguas de sinais são comparados pela fonologia no sentido dos parâmetros. Temos a configuração de mão, ponto de articulação e movimento. Nas línguas de sinais, é dado o nome de quirologia. Então, essa terminologia foi estudada e definida com base no que temos nas línguas orais e de sinais, como mostra a imagem. Vejam só essas configurações de mão. Vou escolher um exemplo para mostrar para vocês. Configuração de mão em L. Temos o sinal água. Há movimento? Sim, há um movimento de vai e vem. Alguns sinais têm movimento e outros sinais não têm. Então, é preciso estar atento aos movimentos ou não de determinado sinal. E também a orientação da palma da mão. Então, há movimentos de vai e vem, circulares e vários diferentes. Então, eu escolhi a configuração em L para o sinal água. Há movimento de vai e vem, orientação para a lateral. Então, a palma da mão está para a lateral. E não há expressão. A expressão é neutra. Então, quando eu digo vou beber água ou vou pegar água, não é necessária expressão. A locação é na região do queixo. Vou escolher outra configuração para ficar mais claro. Esta configuração. Temos o sinal de avião. Há movimento? Sim, há o movimento do avião. Qual a orientação? Para baixo, porque eu preciso estar atento à palma da mão. Então, orientação para baixo. Expressão? Sim, tem expressão. E qual a locação? Espaço neutro. Então, esses parâmetros estão relacionados a um único sinal.
E quantas são as configurações? Mais de 71 configurações. Então, essa imagem é passada. Hoje, já há mais de 71 configurações. Porque a pesquisa continua. Essa imagem é antiga e hoje já temos mais de 71. Aproximadamente 76 configurações. E esse estudo não tem fim. A cada pesquisa, a cada estudo, surgem novas configurações. O que é alofone? Alofone é a variante fonética de um fonema. Então, temos, por exemplo, a pronúncia da palavra leite. Então, a pronúncia de um gaúcho, por exemplo, é diferente de outras regiões do país. Então, há aqueles que falam leite, como é o caso do carioca. E o gaúcho já fala leite. Em Libras também há diferença de sinal de uma região para outra. Outros fazem datilologia. Então, muda de região para região. Agora eu vou explicar o que é um fonema. O fonema traz um som diferente, capaz de distinção. Os exemplos são cama e cana, casa ou capa, ou cala. Então, são fonemas com sons diferentes. Então, há uma distinção sonora entre essas consoantes, próprio do português. Agora, vamos comparar os alofones na Libras. Na Libras, há uma alteração mínima, bem pequena, em uma configuração. Isoladamente, essa configuração não tem significado, mas de forma combinada há diferença. Vejamos um exemplo. Temos um substantivo, família. Temos a configuração em F, para o exemplo do substantivo família. E a configuração utilizada é em F. Vejam só. Este é o sinal. Agora eu vou explicar o que se refere ao fonema quando se junta a outras configurações. Então, a junção de várias configurações forma uma palavra e, por consequência, frases. É o que vou mostrar agora. A estrutura silábica significa o quê? Diz respeito à organização de vogais e de consoantes na formação de sílabas nas mais diferentes línguas. Então, no caso do português, as sílabas que são constituídas pela estrutura consoante-vogal, como o exemplo da palavra sala.
Então, temos a divisão sa-lá. Então, são divididos em 2 sílabas. Como vocês se lembram e já estudaram no português a divisão silábica. E há outras estruturas silábicas possíveis também. Então, temos o exemplo da palavra uva. E também do vogal consoante, como é o caso de escola, dividida em 3 sílabas. Outro exemplo é carta. Então, se divide carta ou cristal. Então, em português, nós temos as divisões silábicas, como no exemplo da palavra casa, casa. Em bola, bola. Então, há uma divisão que vocês já aprenderam nos anos iniciais na escola no português. E em Libras, nós temos a comparação com as configurações. Então, na frase eu vou à escola, há várias configurações de mãos combinadas para formar os sinais e a frase. Enquanto em português temos a divisão silábica, no caso de escola ou carta. Então, no português, há a divisão silábica e na Libras há a configuração de mãos, conforme a imagem mostrada anteriormente. Então, a junção de várias configurações forma um sinal. Então, na frase eu vou comprar, então há a configuração eu, comprar, bala. E nessa junção forma-se uma frase. A combinação da configuração e dos parâmetros forma a frase, da mesma forma como as sílabas sonoras no português. Então, por que estudar essa estrutura? Porque é importante para a língua, assim como na Libras. Continuando. As diferentes estruturas silábicas de uma determinada sílaba terminada em vogal é chamada de aberta, enquanto a sílaba que é terminada em consoante é chamada de travada. Então, a presença da vogal é obrigatória nas estruturas silábicas. Já a da consoante é opcional. Então, o que nós percebemos com isso? Que as estruturas silábicas precisam apresentar uma vogal. Mas não sozinha. É importante que haja também uma consoante. Veja um exemplo obrigatório. Então, não formamos sílabas apenas com a, e, i, o, u. É importante que haja uma consoante também, como no caso da palavra porta. Então, porta. Então, o T, a consoante T, está junto com a vogal A. O termo prosódico refere-se à fala. Está relacionado com a intensidade dos fonemas que formam as sílabas dentro das palavras. Veja o exemplo. Temos a palavra marinheiro. E a divisão é marinheiro. Qual é a mais forte? Então, temos marinheiro. Veja só, o que está em negrito
a sílaba em negrito é o acento tônico. Então, significa que é aquele que está mais forte, é a sílaba mais forte de uma palavra. Então, marinheiro é a parte da palavra onde a pronúncia é mais forte, com base no que estudamos do português. O fonema forma a sua sílaba e temos uma sílaba que é tônica dentro de uma palavra. A sílaba mais forte é a sílaba tônica. Nesse caso, temos 4 sílabas. Então, essa é a divisão silábica. Continuando sobre o acento tônico. Observe que na sílaba nhei é a que apresenta maior intensidade fonética. Então, esse é o acento tônico da palavra marinheiro. É aquela que é mais forte. Na palavra água, observe que a letra ou a sílaba A é aquela que possui maior intensidade. E essa intensidade fonética é o acento tônico próprio da palavra água. O autor que diz a respeito é Araújo. Observe. Na palavra água, o A tem um acento. Então, é aquele que tem maior intensidade, porque a letra A é aquela pronunciada mais forte. Então, a pronunciada mais forte é aquela que possui intensidade. Então, quando você vê um acento, vai perceber que é por conta de uma intensidade fonética, que é o que está escrito em negrito. E nesse caso, é o da palavra água. Agora eu vou explicar sobre o acento gráfico. Então, o acento gráfico é aquele que marca a sílaba tônica. Então, no momento quando vamos escrever, de acordo com as regras de acentuação, sabemos o que é obrigatório colocar em uma palavra. Então, às vezes as pessoas não escrevem, mas é importante lembrar que é obrigatório o acento gráfico. E é importante conhecer a questão silábica e as regras do português para saber colocar o acento na sílaba tônica, como o caso da palavra água, pé, mar. Então, não se pode escrever sem colocar o acento quando está na regra do português. É a comparação que temos com relação à configuração. O sinal da palavra água deve ser feito de forma correta e há uma regra para isso. Então, as configurações possuem sua regra e devem ser seguidas. Então, no sinal da palavra água, o movimento é este. Enquanto no português também existem as regras que devem ser seguidas no que se refere também ao acento. E se não colocarmos, estará errado. Então, o acento tônico é aquele em que a sílaba é mais forte. Agora eu vou explicar alguns exemplos referentes à acentuação. Então, utilizamos o acento agudo sobre vogais. Vejam só os exemplos. Então, colocamos o acento na sílaba tônica, como nos exemplos a seguir. Então, há casos em que o acento virá na última sílaba e outros no início da palavra, na primeira sílaba. Na palavra Amapá,
o acento virá na última sílaba. Em picolé, também. Na palavra índio, o acento vem no início da palavra, da mesma forma como na palavra óculos. Vovó, acento colocado na última. E o acento virá sempre em vogais. O, A, E, I, U, como o caso da palavra baú. Ou na palavra convém. Perceberam? O acento vem apenas em vogais. Então, neste caso, temos o acento agudo, colocado apenas em vogais A, E, I, O e U. Em consoantes, não colocamos, e esta é uma regra. Está claro? Qualquer dúvidas, podem me perguntar nos fóruns. Agora continuaremos vendo sobre os acentos colocados nas vogais tônicas. Neste caso, nas vogais A, E e O, com timbre fechado. Aqui temos o acento circunflexo. Exemplos: palavra bebê, ônibus. Então, antes expliquei sobre o acento agudo e agora vemos o acento circunflexo. Exemplo: bebê, ônibus, colocado sobre a vogal O, mês, na vogal E, âncora, o acento circunflexo na vogal A, vovô, na vogal O. Agora vou explicar o objetivo do acento no português. Então, tem por objetivo diferenciar os vários vocábulos que existem na língua. Existem diferentes palavras, como o exemplo da palavra cara e cará. Então, há diferença a depender do contexto. Caque ou caqui, já não tem o acento. Cera ou será. Então, há várias palavras que vão depender do contexto para serem acentuadas ou não. O acento tem um objetivo, uma função distintiva. E ele deve ser marcado na representação fonêmica. Então, em toda transcrição fonêmica, existe uma vogal que deve ser acentuada, sempre. E para isso, nós temos símbolos específicos. Veja os exemplos da palavra cara ou cará, fabrica ou fábrica. Viram só? E a alteração também, no caso de cara, escrito com C, e na transcrição será com K, porque na fala o som é o K. Então, a forma correta é escrever com C. Mas existem pessoas que escrevem com o K,
por conta da confusão que fazem com o som dessas consoantes. Então, a forma certa é fábrica com C. Agora eu farei uma pergunta para vocês. Como um fonema é chamado quando passa por variação fonética? Qual é a resposta certa? Letra A, alofone. B, sílabas. C, ditongo. Ou D, acentuação? Qual dessas é a alternativa correta? A variação fonética de um fonema é chamado de quê? Qual é o certo? A resposta é letra A, alofone. Com base no que nós explicamos anteriormente. Essa é a resposta, ok? Tchau, tchau!